Ensinamento de Meixo Sama, Evangelho do Céu, volume 2, Sabedoria. Vou me achar. É só um pouquinho que saiu. 9.18. Tá. 9.18. Não era esse. Tá. É que mudou. Desculpa, gente, tá? Procedimento dágio e shoujo. Diferença entre atitudes dágio e shoujo. Pergunta de ministro: se eu estiver dedicando com muita fé em Deus, penso que nada de mal vai me acontecer. Além disso, de acordo com a minha maneira de ver, todos os trabalhos que eu realizar sempre trarão resultados satisfatórios. É certo pensar assim? Resposta de Meixo Sama: não, não é. Mesmo que tudo corra conforme se deseja, nem sempre está indicando a maneira correta de pensar ou agir. Muitas vezes, bons resultados são conseguidos através da atuação do Jashin. Então, em primeiro lugar, precisa existir sabedoria aliada a um pensamento dágio horizontal. Muito perigoso, portanto, tentar obter os efeitos desejáveis por meio de atitude exclusivamente shoujo, vertical, como a que foi colocada por você. Explicando melhor, quero dizer que no trabalho de salvação, o poder do homem tem limites. Há, portanto, casos nos quais não será possível ajudar, ao mesmo tempo, duas pessoas ou defender ideias diferentes. Nessa situação, o certo é estabelecer uma comparação entre as partes para discernir qual delas parece a mais relevante, tendo em vista o bem geral. Seguindo, então, o princípio segundo o qual deve prevalecer a salvação de toda a humanidade, nunca vai haver erro. Em outras ocasiões, escrevi sobre o significado de ser universalista, querendo dizer com isso que se o mundo fosse único, não haveria motivo para tantas guerras. Até agora, entretanto, essa ideia permaneceu em segundo plano, mas daqui para frente terá de ser a base de qualquer empreendimento. Exatamente nesse ponto reside a diferença entre as maneiras de pensar dágio e shoujo. Tendo, pois, como ponto de partida o princípio da universalidade, pode-se concluir que comportamentos de fidelidade ao rei, ao imperador, ou sentimentos de patriotismo são errados porque visam apenas a interesses restritos a uma nação. Nesse modo de pensar exclusivista, encontra-se também uma das causas das guerras. Normalmente, quando a população aumenta, um país tende a invadir o outro. Usando então armamentos pesados, tenta destruir o adversário, buscando melhorias apenas para si, sem pensar na situação do semelhante. Tal atitude, considerada no sentido da pátria, está correta. É, porém, errado querer o melhor somente para o próprio país, sem levar em conta a felicidade de outras nações. Boa noite. Obrigada a presença de vocês hoje aqui, fazendo oração. Quanto mais gente, mais luz desce, né? Tem que entender isso. Então, quando não vier, pensa, por causa de mim desceu menos luz. É verdade, a Meixo afirma isso, é verdade. Então, Deus não vai fazer descer um monte de luz se tem pouquinha gente, né? Então, quanto mais gente, mais luz desce. Então, por isso que é importante, quanto mais gente rezando, mais força tem, né? E essa é a intenção da gente, que as nossas orações sejam ouvidas, né? Que realizem aquilo que a gente tanto deseja
não só com a gente, mas com as outras pessoas. Então, no ensinamento de hoje, falando sobre pensamento Shoujo e Daijo. A palavra Shoujo quer dizer pequeno veículo, e a palavra Daijo quer dizer grande veículo. Então, a palavra Shoujo quer dizer vertical, é o homem ligado com Deus, né? E Daijo é horizontal. O Mestre Sama explica mais ou menos, por exemplo, o amor de mãe é horizontal, né? E o amor por Deus, aí é vertical, você e ele, né? Mas nas nossas atitudes diárias, que nem o ministro está perguntando, falando que se estiver fazendo tudo corretamente, né, que vai acontecer. E ele fala que também os Jashin são entidades negativas, elas também fazem coisas acontecerem, né? Diz que só na parte da saúde que ela não consegue nada, mas dinheiro, essas coisas, né, posição, consegue. Tá? Então, para não confundir, né? Para a gente saber se está agindo corretamente, sempre perguntar assim, isso que eu vou fazer vai prejudicar alguém ou só a mim? Já é uma maneira melhor, porque se você pensa só em você, você acaba prejudicando outras pessoas. Então, sempre pensando na maioria, nunca só em você, ou só na sua família, ou só na sua cidade, no seu país e assim por diante, né? É isso que o Mestre Sama fala. Então, um grande veículo abraça muito maior. E aqui o Mestre Sama fala no sentido de ser universalista. Quando você se sente, quando você é universal, não tem essa coisa de bairrismo, né? Eu sou de Santos, eu sou brasileiro, né? Somos todos irmãos. Você não pode só gostar de brasileiro e não gostar de pessoas de outro país. Não é isso? É a humanidade. Deus criou todos. Somos todos irmãos, então temos que amar as pessoas, né? Então, esse sentimento de só pensar em si, tipo assim, tem gente que também é assim, segue tudo corretamente, praticando as verdades, desculpa, os ensinamentos de Deus, mas não pensa em ninguém, não ajuda ninguém. Isso é uma atitude shoujo. Está fazendo tudo certinho, mas está ajudando alguém? Não. Então eu diria assim, não está ganhando crédito no banco do céu. Você só está fazendo por você. Então você não prejudica ninguém, você não rouba, você não mata, não faz nada de errado. Mas quem você está ajudando? Você está ali, ó, zerado. Não negativou nem positivou. Então, atitude Daijo é quando você começa a ajudar a humanidade. Faz tudo de acordo com a lei de Deus, mas para ajudar o próximo. Senão fica pequeno, entendeu? Por isso o Mestre Sama fala de ser universalista. Não adianta defender só o seu país e não pensar nas outras pessoas que estão no seu país. Por exemplo, quando alguém, soldados que vão para a guerra, se quando eles estivessem na guerra pensasse que aquela pessoa que ele vai matar ou tem filho, tem mulher em casa, ou tem uma mãe e um pai, não mataria. Do mesmo lado, do lado oposto, né? Mas não, querem defender o país, né? E às vezes a pessoa fala assim, por que os generais não vão lá na frente da batalha e eles guerreiam mais? Muitas vezes é a pessoa que quer ir, o soldado que quer ir. Porque ele tem esse sentimento de defender a pátria. Assim como no Japão, tinha os samurais que defendiam os imperadores, né? Davam a vida por eles. Isso é um pensamento, um sentimento shoujo, não é amplo, né? Você também não pode morrer para salvar ninguém, porque de repente era para o outro morrer, entendeu? Então não pode ter esse tipo de pensamento, de sentimento
E aí você pensa que está agindo corretamente, mas no fundo está com pensamento shoujo. Então, o Meixo Sama fala que pensamento shoujo é correto e dajo também, mas na vida, durante as nossas decisões, nossas atitudes, se tiver que escolher, escolha dajo, porque amplia, é muito maior, né? Abraça mais, né? Não é que shoujo está errado, mas não pode ter atitudes pequenas, né? Tem que pensar num bem maior. Inclusive não tem a ver, não é esse ensinamento, mas na época que Meixo Sama ministrava muito Jorei, muitas pessoas iam buscar ajuda, salvação, e na época não tinha liberdade de religião, né? E Meixo Sama fazia tudo muito escondido e várias vezes foi chamado na delegacia. Uma época teve até que disfarçar como sendo terapia e não religião. Isso tudo aconteceu devido à perseguição que ele passava, né? Dos policiais, a delegacia chamava toda hora. E na época apareceu uma senhora que era mulher de um general. E ela procurou o Meixo Sama querendo receber Jorei. E ela falou: Meixo Sama, o médico me desenganou e falaram que o senhor já fez muitos milagres, já ajudou muita gente, eu gostaria de receber Jorei. Aí Meixo Sama se recusou. Aí ela não entendeu: mas o senhor ministra Jorei em tanta gente, por que não em mim? Ela falou: não posso ministrar na senhora, porque se a senhora morrer, eu vou ter problema. E vou só, por causa da senhora, vou deixar de salvar muitas pessoas, porque vão me impedir. Era mulher de um general, dá licença, né? Imagina. Aí ela ficou firme e falou: mas eu já fui desenganada pelos médicos. Tipo assim, ela entregou a vida dela para Meixo Sama e falou: por favor, não tem problema, tipo assim, ela afirmou que não iria ter problema caso ela viesse a morrer. Ela falou: eu vou morrer mesmo, o Senhor é a minha salvação. E aí, diante desse posicionamento dela, Meixo Sama ministrou Jorei. Então, Meixo Sama, nesse sentido, é a atitude dajo. Pelo fato de ele ir salvar uma pessoa, que poderia ser que ela morresse, ele ia deixar, porque ia ser preso, era mulher de um general, e ele ia deixar de salvar milhares de pessoas, entendeu? Nesse sentido, né? Então, é essa decisão que a gente às vezes tem que tomar. Por causa de uma pessoa eu vou prejudicar várias? Quantas vão ser prejudicadas para mim ajudar uma? Então, tem horas que tem que ter esse tipo de sabedoria, né? Aí você fala: mas poxa, e como? Não vai deixar essa morrer? Mas se for para salvar milhares, é melhor salvar milhares. Certo? Estamos falando em vidas, né? E são decisões que às vezes, é como o Meixo Sama fala, você pensa que está agindo corretamente, mas às vezes não está. Já é ideia de outra coisa. É que nem quando você vai ministrar Jorei numa pessoa que ninguém da família quer, é contra totalmente, mas você teima e fica querendo ministrar. Não dá resultado. Pelo fato de que a família está se opondo. Então não é assim: não quero nem saber da família, ele quer, não é assim. Não é assim, tem que haver esse respeito. Se a família não quer, então fala: olha, é melhor então não receber. Porque de tanto a família ficar contra, não dá resultado o Jorei, e a pessoa morre, e a família vai falar: falei. Entendeu? Então, mesmo a pessoa falando: eu quero, não importa que a minha família não queira, o resultado é negativo, porque a gente já falou aqui sobre apego. Apego é algo ligado com entidades negativas. Quando tem apego, Deus não atua. A gente tem que se colocar no lugar dos familiares que têm preocupação e não têm entendimento e confiança de entregar na mão de Deus, né? A gente é tudo doido, a gente entrega mesmo para Deus, mas tem gente que não tem essa confiança ainda em Deus. E Deus compreende. Mas depois que vê
Um milagre, aí Deus não dá mais essa moleza para a gente. É só enquanto não vê. Eu acredito que todo mundo que está aqui rezando acredita em Deus, né? Todo mundo acredita? Quem confia em Deus? Confia, tipo assim, de se jogar, que Ele vai segurar. Certeza? Olha que vai vir teste, hein? Olha que vai ter teste para ver se na hora não vai ficar desesperada. Na hora que estiver achando que vai morrer. Ai, eu vou morrer, ai, eu vou morrer. E aí? Vai confiar em Deus? Tipo assim, Deus, chegou minha hora, eu entrego meu espírito em suas mãos. E relaxa. Assim é, confiar em Deus. Mas ele sabe que não é todo mundo que confia, porque isso tem a ver com experiência de fé. Cada vez que você entrega na mão dele um problema que você não consegue resolver, e ele resolve, você fala assim, nossa, aí você confia. Nossa, aí a próxima vez fala, vou pedir uma mais difícil ainda. Aí ele resolve, fala, nossa, aí você vai confiando nele. Não é assim que se ganha a confiança de uma pessoa? Dando responsabilidade para ela, e ela está ali e faz, você fala, com aquele eu posso contar. Então, com Deus, vamos fazer isso. Entrega para Ele. Não está conseguindo resolver? Já tentou? Não conseguiu? Entrega para Ele. Vamos ver. Espera, aguarda. Vai ser na hora certa. Não quando a gente quer. Quando tem que ser. Tem um momento certo. Aí acontece. Você fala, nossa, Ele atendeu o meu pedido. Aí você ganha confiança, né? Aí de tanto você ver Ele agir na sua vida, fica uma fé assim. Isso é fé inabalável, sabe? É tipo aquela plantinha que criou raiz e foi profundamente, que pode bater vento, chuva, temporal, que não arranca ela da terra. Vamos imaginar que nós somos a plantinha, que o nosso espírito é a raiz e que a terra é Deus. Então o nosso espírito tem que grudar na terra. Tem que grudar em Deus, a ponto de não soltar. Aí com o tempo, Deus vê que você confiou nele, aí Ele começa a confiar em você. Aí Ele começa a te dar tarefas, porque Ele sabe que você vai fazer. Porque Ele também não vai entregar coisas especiais para você fazer se Ele não confia em você. Ele já sabe tudo, né? De verdade. Mas Ele quer ver evolução. Então, assim vamos evoluindo na fé. Assim nós vamos criando força espiritual, né? Então, sempre lembrando da plantinha. Nós somos uma plantinha, o nosso corpo físico. A nossa raiz é o nosso espírito. A terra é Deus. É só que está lá em cima, né? Mas tem que grudar na terra, grudar com Deus, ficar ali grudadinho. Aconteça o que acontecer, Deus está comigo. Eu não tenho medo de nada, porque Ele quer minha felicidade. E assim, vai ganhando confiança, cada vez mais. Cada vez que pede, espera, aguarda o resultado, fala, obrigado, meu Deus. Foi melhor do que eu imaginava que o Senhor fez na minha vida. E assim vai. Né? Porque não confiar em Deus não dá. Não dá. A gente não dá um passo. Porque de repente tu está enxergando tudo aqui, né? Eu estou vendo para onde eu vou, mas pode ser que fique tudo no escuro. E aí se tu não estiver agarrado com Deus, tu não dá um passo. Já viu? Pessoa que não é cega, cego anda. Mas a pessoa quando não é cega, se botar uma venda, ela anda assim, né? Por quê? Porque não confia onde está pisando, o que tem na frente. Mas quando você está grudado com Deus, você fecha o olho e vai. Essa confiança. É isso que a gente tem que treinar. Tá bom, gente? Muito obrigada.